Aleluia. Muito bem, amado. Segunda parte, então, 1 Coríntios, capítulo 5. Não é? Então, nós vimos, amado, que Paulo, ele mostra aqui uma atitude que devemos ter. Eu quero, assim, ler o versículo 6 em diante. Ele diz assim, ó, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Aqui está. Amém, amados? Aqui está. Será que nós queremos ser mais misericordiosos do que o próprio Deus, do que o próprio Jesus, do que a própria palavra de Deus? Claro que não. Nós temos que cumprir a palavra de Deus. E não é aquilo que eu estabeleci, a minha teologia estabeleceu, mas aquilo que a palavra estabelece. Eu preciso cumpri-la. Aleluia. Às vezes não é muito fácil. Quem vai se agradar em tomar uma atitude que nem essa? Claro que não. Uma coisa dificílima, mas temos que tomar. Por quê? Porque uma fruta podre num pomar, uma árvore, a tendência dela é o quê? É o que está aqui no versículo 6. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então é isso que ele está falando. Amém, amados? Se aquela pessoa está em pecado, em iniquidade, se aquela pessoa não aceita a exortação, vai ficar ali, no meio. Não. Mas é melhor que esteja aqui a toda a possibilidade, né, pastor? Não é isso que o texto diz. Vamos em frente, então. Versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, o corpo de Cristo, a sua igreja. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, permitindo o pecado, a iniquidade. Pessoas que estão contramão, participando como se fosse corpo, quando não são corpo. Eu falo também da ceia do Senhor. E todo ato santo que vamos ter, como permitir uma vida totalmente fora de Deus, desregada da palavra de Deus? Paulo está falando isso. E eu tenho que dizer amém. Não é? Vamos lá. Aleluias. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Será que existe uma sociedade entre o santo e o impuro? Como é que vamos conviver uma vida espiritual dessa maneira? Que comunhão é essa que teremos com essa pessoa? Aleluias! Nós sabemos que quando existe algo assim, precisamos chamar essa pessoa, exortá-la ao arrependimento, a uma mudança de atitude. Aleluias! Agora imagina um corpo de Cristo cheio de pessoas. Eu digo, amado, aleluia, não é aqui que estão chegando. A igreja é uma porta aberta. Eu sempre digo, não é lugar de pecadores, é lugar de santos. Quem se batizou nas águas, está ali servindo a Deus. É claro que não é perfeito, estamos num processo de santificação. Mas a porta está aberta. Eu falava com alguém ontem isso. Porque as pessoas às vezes não entendem isso. Acham que, poxa, a igreja, qualquer coisa é da igreja. Qualquer pessoa é da igreja. Não. A porta está aberta para quê? Para ouvir o evangelho, para se arrepender, se converter, se batizar e viver uma vida santa e se juntar em um corpo. Esse é o processo. Mas a igreja santa está ali para trabalhar, para ministrar, para ajudar, para que a vontade de Deus aconteça e prevaleça naquele lugar, naquela organização da igreja. Aleluia. Muito bem. E aqui então ele diz algo que mostra o que eu estou falando. Amém, amados? O fato de a igreja estar aberta e todos terem acesso ao culto, amém, amados? Para ouvir a palavra de Deus, se converter, não significa que nós estamos em comunhão com eles. Claro que não. Amém? Mas estamos como igreja para servir a Deus, externando o amor de Deus que está em nós, através da palavra, da recepção dessa pessoa, do tratamento
mas na comunhão. Amém? Glória a Deus. Vimos o que em termos de comunhão? Primeira João, capítulo 1. Né? Ele chama as pessoas a participar, mas ele coloca um critério. Ele diz, só que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A nossa comunhão é uma comunhão espiritual, é uma comunhão santa. Isso é a igreja. Você então começa a ver o quanto distantes são e como nós estamos resolvendo as coisas. E deixando a palavra de lado, não levando a sério o que ela está escrito. Capite? Vamos entrar aqui então. Tá? Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teria de sair do mundo. Nós temos que pregar para eles a palavra de Deus. E o chamado, como diz João, a viver uma vida santa. Né? A gente vê que a primeira coisa do Evangelho, não existe Evangelho sem isso. E a primeira palavra que nós devemos liberar do Evangelho, e isso é muito difícil, porque até há uma coisa ainda, não pregue arrependimento, deixa pra lá, pegue o amor, faça a bondade, passa a mão na cabecinha, pega um pouquinho de mel, bota na boquinha, não é? Alisa o emocional dele, ele vai se converter. Não, o que converte é a pregação do Evangelho. O nosso testemunho é muito importante. O que converte uma pessoa é você esclarecer ela a respeito da vida dela, do destino dela, o que Deus fez e o propósito que Deus tem para a vida dela. Aleluia. E isso cabe a nós, os santos de Deus, a chamá-los, a atraí-los para uma vida santa. Aleluias. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Aleluia. Os de fora, porém, Deus os julgará. Ah, meu Deus! Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Eu ia somente ler essa carta. Todos os dias eu leio. Uma carta de Paulo aos Coríntios. Agora nós temos que pegar tudo isso, amado, trazer para cá. Aleluias. E Paulo, ele fala muitas coisas aqui importantíssimas, né? Versículo 2, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Amém? Vocês têm que ser salvos ainda, da ignorância. Aleluias. Alguém tem que pregar o Evangelho, não é? Então você quer julgar as pessoas? Eles não. Mas ele fala algo aqui, tem que pensar muito. Pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Pergunta. Pois os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Mas apóstolo Paulo é duro demais. Não é? Onde está a misericórdia desse homem? Não é? Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Versículo 7, lancei fora o fermento, o velho fermento, para que sejais nova massa. Aleluias. Meu Deus. Versículo 6, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então veja, amado, quanta coisa nós temos falando sobre o Evangelho. Há arrependimento. Não há Evangelho sem arrependimento. E não há arrependimento sem ter pregado isso. Você está em pecado. Você está vivendo sem Deus. O teu destino é esse. E mostrar para ela o plano eterno de Deus. O que Deus tem para a vida dela. O que Jesus fez por ela. E exortá-la a se arrepender, ter uma mudança de mente, de vida e se aproximar de Deus. Porque Deus é rico em perdoar. Amém, amados? Então, veja bem. Eu vou citar agora, então, 3 passagens.
Para você que ainda está dizendo que não, precisa isso aí, basta o amor de Deus, o amor é que... Não, amor significa dizer verdades. Para tirar do caminho de morte. Isso é amor. Tu está vendo que alguém vai cair no precipício. Tem que dizer, olha, há um precipício, você vai cair. E no caso espiritual, há sim um inferno reservado para aquele que está no pecado, na impureza. Amém, amados? Glória a Deus. Agora veja bem, como a gente vai cumprir essa palavra? Aqui está. Como vão fazer isso se eu na liderança estiver dentro desse contexto? Eu tenho que dizer isso. De pecado, de impureza. Como eu vou chegar no altar? Eu digo para mim também. Aleluia. Desta maneira. Aí você vai ver quantas coisas têm acontecido nesse tempo. Amado, se eu roubo, eu não vou pregar que roubar é pecado. Se eu estou em adultério, não vou pregar que adultério é pecado. Né? Se eu estou, amado, agindo de maneira suja, não é? Como é que eu vou pregar isso? Aí a gente entende, amado, as dificuldades que existem. Eu creio assim, que o texto é muito claro. Nós temos que analisar tudo. Amém, amados? Nós, por querer ou ter interesses particulares, ou quem sabe nacionais, internacionais, onde muitas vezes passa a ser apenas um instrumento da igreja, e não de Deus, onde ser manipulado, mandado, sem palavras de opinião, analisemos nossas vidas. Amém? Nós temos que andar de maneira santa, ter liderança santa. Se há pecado, se há iniquidade, aquilo procura outro lugar. Amém? Não seja religioso. Não, ficar aqui porque aqui é minha igreja. Estou a igreja de Jesus. Aleluia. Então, amado, há muita coisa que a ser avaliada e também isso. Amém? É muito duro isso aqui. Ele diz que dentro da igreja, se tiver no corpo de Cristo alguém disfarçado de ovelha, lobo disfarçado de ovelha, seja membro, seja quem for, que nós não devemos associar com eles. Isso é muito sério, isso é muito grave. Aleluia. Meu Deus, separai-vos, saí do meio deles, diz a palavra de Deus. Sai do meio deles, povo meu. Né? Sai do meio deles, povo meu. Então eu dei toda essa ênfase aqui para passar essa impressão. Amém? Através da palavra de Deus e quanta coisa aqui está escrita. E você aí, quem sabe, está tirando também conclusões. Aleluia. Mas tira as conclusões segundo a visão da palavra de Deus. João Batista, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Jesus, primeira palavra que ele prega, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. É a mesma coisa. Aos discípulos, ide e pregai arrependimento entre os povos. É mudança radical, não é mais ou menos. Né? Amado, todos nós, amado, meu Deus, ninguém é ruim da cabeça, louco, para não entender se está errado, está certo. Até porque o Espírito Santo, mesmo sem ele, externamente, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele sabe que está errado. Principalmente dentro da igreja, onde está participando, ouvindo a palavra, mas continua ali, fazendo ceia, sendo membro, dizendo que é de Jesus, se identificando com a igreja tal. E veja bem, ninguém está cego para não ver as coisas. Que lindo testemunho. Amém? Então, fica essa palavra, capítulo 5 de Coríntios, que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Deus, toque esse coração, visita agora, Senhor. E que essa palavra alcance de fato aquele que tem que ser alcançado. Eu creio que é para cada um de nós, a começar por mim, Senhor. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Até lá, Deus te abençoe, fique na paz. Ô, glória!